Como escrever uma história de viagem no tempo. Você tem certeza que você quer escrever uma história de viagem no tempo? É porque a gente tá falando aqui de um dos conceitos mais difíceis de escrever sobre. Porque envolve linha temporal, paradoxo, linha do tempo duplicada, multiverso, passado, presente, futuro. Pra você ter uma ideia, a J.K. Rowling, quando ela tava escrevendo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que pra quem não sabe é uma das autoras mais influentes no mundo, ela admite que ela quase arruinou a história dela ao adicionar a viagem no tempo. Porque quando você escreve viagem no tempo, quando você adiciona a viagem no tempo na sua história, você muda tudo. Muitas coisas são possíveis, porque daí os leitores vão começar a se perguntar, peraí, se tem viagem no tempo, por que o protagonista não pega e volta lá no tempo e faz aquilo? Ah, mas por que isso não acontece? Entende? Por que o Harry Potter não pegou, voltou no tempo e matou o Voldemort? Sabe? Você vai gerar essas perguntas. Então quando você escreve viagem no tempo, você não escreve viagem no tempo. Você escreve um caos. É um caos temporal. E como é que eu sei disso? Porque eu escrevi uma história de viagem no tempo. Na verdade, eu escrevi duas, né? Escrevi a sequência e estou escrevendo a terceira parte já também. Então, se você quer escrever a sua história de viagem temporal, eu vou te mostrar o guia completo para escrever viagem no tempo. Olá, eu sou Matheus Jusinski e seja bem-vindo à Jornada do Eloy. Nesse canal eu te ensino todas as técnicas que eu usei para escrever e publicar o meu livro. Então se você não está inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo. Em 2020, quando eu comecei a escrever a minha história, eu sempre quis escrever viagem no tempo, né? Então eu comecei a escrever em 2020, mas a ideia vem desde antes. E nessa época que eu comecei a escrever, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Porque ninguém falava sobre como escrever uma história de viagem no tempo. Porque não existe uma regra pra você escrever viagem no tempo, sabe? Diferente de histórias que você segue uma estrutura, uma linha narrativa, viagem no tempo, ela é diferente em muitos e muitos aspectos. Então eu tive que recorrer a vídeos em inglês, sabe? Ler livros e além da internet pra conseguir entender como escrever uma história de viagem no tempo. E eu vou compartilhar com você técnicas, cara, que eu não vi ninguém falar. Até mesmo porque são técnicas que eu usei para estruturar a minha história. Esse conteúdo é muito exclusivo mesmo, você não vai encontrar em nenhum lugar. Vamos começar então com a primeira regra. Escolha o seu paradoxo. Um dos principais fatores que contribuem para uma boa história de viagem no tempo é você escolher o seu paradoxo. E também qual que é o veículo que vai transportar os seus personagens na viagem no tempo. Isso é muito importante. Um paradoxo dentro da viagem no tempo, ele é mais ou menos um conceito. Ele geralmente é um fenômeno derivado de uma viagem no tempo. As viagens no tempo, elas tendem a criar paradoxos, né? E eu percebi, escrevendo Viagem no Tempo e assistindo muita Viagem no Tempo, é que existem duas formas muito comuns de se viajar no tempo. A primeira delas é utilizando uma máquina do tempo. Que nem De Volta para o Futuro, eles usam a DeLorean. O Doctor Who usa a cabine telefônica, a TARDIS. Em Harry Potter você tem o Vira-Tempo. Então é uma máquina que transporta o seu eu do presente para algum momento do tempo, né? O seu corpo, ele viaja através do tempo por conta da máquina. E o segundo conceito que é muito comum também é a consciência temporal, que é quando você não viaja com o seu corpo, mas a sua mente viaja para algum lugar do tempo, né? Por exemplo, o Efeito Borboleta usa isso. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, usa isso. Your Name utiliza esse conceito. E a escolha tem tudo a ver com o paradoxo que eu tava citando antes, tá? Porque isso vai influenciar na sua história. Você tem que saber, o meu personagem, ele vai usar uma máquina do tempo ou ele vai usar a consciência dele para viajar através do tempo? Porque tem diferença. E é muito importante você entender isso ao escrever a sua história, ao escrever Viagem no Tempo. A partir do momento que você escolhe uma máquina, todas as viagens no tempo, elas têm que acontecer com a máquina. E você precisa lidar com o fato de que podem haver duplicatas temporais, né? Por exemplo, o Martin de Volta para o Futuro, ele usa uma DeLorean. Toda vez que ele viaja no tempo, ele cria um clone dele, entre aspas, de um outro momento. Se ele se encontrar com ele mesmo, como mostra no De Volta para o Futuro 2, isso vai ter consequências. Então você tem que pensar nisso. Quando eu estou usando uma máquina, o meu corpo do presente se move para algum momento do tempo. E eu posso acabar encontrando um outro eu meu. Então você tem que pensar nisso. Ao contrário da consciência temporal. A consciência temporal, você não necessariamente vai estar enviando o seu eu do presente para algum momento do tempo. Você vai estar enviando sua consciência. Então, esse paradoxo ele não existe, o que facilita a sua história. Eu, por exemplo, já optei para ir por esse caminho bem mais difícil, que você pode ter duplicado, você pode ter multiverso, porque eu queria escrever sobre isso, eu gosto disso, né? O meu personagem, ele tem uma televisão e ele coloca os filmes pra assistir dentro dessa TV e ele acaba viajando no tempo sem saber disso inicialmente. Então, como que você escolheria o seu objeto de viagem no tempo? O que você faria? Pensa nisso. Uma dica que pode te ajudar muito, né, na hora de você escolher, eu acessei o site chamado tvtropes.com.
.org. E aqui eu entrei na seção de viagem no tempo. Por que eu entrei aqui? Porque aqui você vai encontrar praticamente todos os conceitos de viagem no tempo já criados na história da televisão, dos quadrinhos, dos mangás, dos livros e o que quer que seja. Por exemplo, aqui ó, você tem uma lista, literalmente você tem uma lista de coisas que você pode pensar pro seu personagem fazer pra sua história, né? Como por exemplo aqui ó, terceiro, corrigir o que deu errado. E aí, tipo, você vai clicar aqui pra ver e você vai entrar numa página e dentro dessa página ele vai tirar todas as obras que já fizeram isso, de anime a mangá até jogos, né? Por exemplo aqui, TV de ação, né? Que seria televisão. O que já fez isso de televisão? Por exemplo aqui ó, filmes em live action, né? Daí a gente tá vendo aqui os filmes em live action, ele tá me dizendo filmes que já fizeram isso, né? Lara Croft, Tomb Raider, Jumanji já fez isso, né? Você voltar e corrigir o que deu errado. Então você pode abrir qualquer um desses aqui, né? Tem muitos, de verdade. Linha do tempo alternativo. O que já fez de linha do tempo alternativa? Aqui, ó. Filme em live action também, né? De Volta pro Futuro, linha do tempo alternativa. Batman vs Superman, né? Que é quando o Flash volta no tempo lá em um momento. O que nos leva pra nossa segunda regra. Você precisa ser o viajante do tempo. Não literalmente, tá? O que eu quero dizer é que se você quer escrever uma história, você tem que viver aquela história. Por exemplo, no meu livro. Legal, publiquei, escrevi, mas eu vivi esse livro todos os dias, eu estava envolvido nessa história. O meu segundo livro é a mesma coisa. Eu tô agora no processo de ilustrações, porque o meu livro ele é inteiramente ilustrado, então eu tô vivendo essa história todo dia, eu trabalho nela, eu penso nela. O que pode acontecer, o que eu posso fazer? Você tem que estar vivendo a sua história. E com Viagem no Tempo é a mesma coisa. Se você quer escrever Viagem no Tempo, você tem que viver a viagem no tempo. Cara, você tem que pegar e você tem que saber quase tudo de viagem no tempo. Não tô falando aqui de termo técnico de física quântica, da teoria da relatividade do Einstein. Não é isso, tá? É ficção científica. Você tem que pegar as obras que falam sobre isso, sabe? Você tem que assistir isso daí. Eu não tô falando só também de Volta pro Futuro, porque praticamente, se você quer escrever Viagem no Tempo, cara, é obrigatório assistir De Volta pro Futuro. Sabe? Primeira obra que você tem que assistir. Você tem que ir além desse assunto, sabe? Você tem que ver o que o público de Viagem no Tempo gosta, o que o público de Viagem no Tempo já viu milhares de vezes. Eu, ao escrever minha história, eu já tinha visto muitos filmes de Viagem no Tempo. Efeito Borboleta, De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro, Donnie Darko, assistir séries de televisão que nem Dark, animes em japonês como Your Name. Ah, mas eu já vi tudo de Viagem no Tempo. Não. Você não viu. Você viu provavelmente as obras mais famosas. Mas você tem que ir além dessa camada. Porque se você vai escrever uma história de viagem no tempo, você tem que mergulhar no assunto e entender o que já foi feito pra fazer diferente. Você tem que entregar uma coisa diferente. Por isso que as pessoas, elas gostaram da minha história de viagem no tempo, porque eu entreguei uma coisa diferente. O que você tem de diferente pra entregar? Que não seja um De Volta ao Futuro, que não seja um Exterminador do Futuro, porque essas obras, elas já estão manjadas, né? No melhor de sentido, porque eu adoro esses filmes, sempre reassisto, mas se eu for assistir um outro filme, eu quero ver uma coisa diferente. Sabe, eu vou ler um livro, ver uma série, eu quero uma coisa diferente. Dark, por exemplo, veio com Viagem no Tempo, que todo mundo já tinha feito, inovou, sabe? Veio com uma proposta diferente. Então pesquisa sobre Viagem no Tempo, sabe o que eu posso assistir? Sabia que tem filme brasileiro de Viagem no Tempo? O Homem do Futuro. Animes em japonês são muito bons. Erased é uma indicação legal, sabe? Time Patrol Boom, um outro anime também de Viagem no Tempo. Sabe, você sair dessa camada tradicional, aqui que a gente tá acostumado, e mergulhar mais a fundo na Viagem no Tempo, cara, vai te ajudar muito a escrever, porque você vai ter ideias e vai saber o que fazer e o que não fazer, sabe? Putz, tô me espelhando muito aqui, melhor seguir por outro caminho. Sabe, a surpresa é importante. E também já pego e indico aqui jogos de viagem no tempo, Life is Strange, ou até mesmo quadrinhos, Paciência é um excelente quadrinho de viagem no tempo. Livros, Era Uma Vez o Mistério no Tempo, pois é, cara, vou indicar meu livro aqui também. Se você quer escrever viagem no tempo, leia o meu livro, seria um excelente estudo pra você, então já fica a recomendação. Regra número 3, tá? A sua história não é de viagem no tempo, ainda que ela seja sobre viagem no tempo. Eu sei que parece confuso, mas eu notei um padrão ao assistir muita série, muito filme, muito desenho de viagem no tempo. É que toda a história de viagem no tempo, ela não é sobre viagem no tempo. Olha isso, que loucura. Ué, mas como assim não é sobre viagem no tempo? Exatamente. A história é sobre os personagens que estão vivendo nessa loucura de viagem no tempo. De Volta pro Futuro é sobre o Marty McFly querendo voltar pra 1985 e tendo que desfazer a loucura que pode gerar um não nascimento dele no futuro. Exterminador do Futuro é sobre a Sarah Connor que quer proteger o filho dela da Skynet. Então todas essas histórias, elas têm viagem no tempo? Tem. Mas o que importa não é a viagem no tempo, são os personagens que você vai acompanhar.
É isso que mais importa na história. O personagem, ele precisa ser cativante. Você precisa comprar a jornada daquele protagonista, sabe? Você vai olhar o De Volta ao Futuro, você quer ver o Marty voltar pra casa. Você vai assistir o Exterminador do Futuro, você quer ver a Sarah Connor detonar o Exterminador. Você tem que torcer por aquele personagem. A viagem no tempo, ela é só um plus, sabe? Tipo, putz, é um cara que veio do futuro, quer matar a Sarah Connor, beleza, sabe? Tá, beleza, entendi. Mas como que ela vai se livrar disso? Sabe, será que não vai vir outro do futuro? E principalmente a viagem no tempo, ela sempre tem que ser uma consequência. Sabe, se você olhar a viagem no tempo nos filmes, nas séries, nos livros de maior sucesso, ela é uma consequência, ela nunca é um ponto que pode corrigir alguma coisa, sabe? Isso pode ser até um erro de gente que tá querendo escrever a viagem no tempo e vai usar ela pra, eu vou resolver um problema, ou ela vai fazer... Não, a viagem no tempo, ela não pode resolver problema. A viagem no tempo, ela tem que causar o problema, ela tem que ser o estrago, entende? É basicamente isso. Não quer dizer que você não pode usar a viagem no tempo pra resolver um problema ali ou aqui, né? Não é isso. Você pode usar isso, mas você tem que usar com cautela, porque se tudo é resolvido com viagem no tempo, não existe conflito na sua história, sabe? Que nem a J.K. Rowling que eu citei antes. Ela usa a viagem no tempo do Harry Potter, só que existe uma regra. Ele não pode voltar pra quando os pais dele foram assassinados pelo Voldemort. Não dá pra fazer isso. Então você tem que limitar, você tem que criar regras. Então, sempre que você for usar a viagem no tempo, sabe? O meu protagonista, ele vai pro passado, ele tem que voltar pro presente, tem que estar tudo diferente. Ele tem que ter mudado algo, as coisas precisam ser caóticas. Tanto que no meu treinamento, A Jornada do Escritor, eu mostro passo a passo como eu montei a minha história, né? Lá eu dou exemplos mostrando como que eu construí a reviravolta, como que eu construí os personagens e a viagem no tempo sem fazer uma bagunça, que é uma coisa que muitas pessoas, mesmo que não estão escrevendo viagem no tempo, podem ter na hora de escrever a sua própria história. Foi algo que eu demorei muito tempo, né? Eu demorei anos estudando pra conseguir publicar o meu livro nas maiores livrarias do Brasil. Então, além de eu ensinar você a escrever uma história, estruturar ela, eu também te ensino a vender, né? Porque tem muita gente que vem aqui e não sabe como vender, como conquistar leitores, e eu vou te ensinar como que eu fiz pra conquistar leitores. Você vai aprender do zero como que eu fiz e como que você pode fazer por um preço muito especial, e provavelmente no mês de abril eu vou estar aumentando esse preço. Então, se você quiser aproveitar e pagar barato, o primeiro link é aqui da descrição, tá bom? Regra número 4, a reviravolta do tempo. É praticamente obrigatório a sua história ter uma reviravolta, principalmente se for de viagem no tempo, tá? Por que que é obrigatório? Porque, cara, você vai estar desperdiçando um potencial que só histórias de viagem no tempo permitem. A reviravolta é aquele momento que o leitor, ele vai ficar, mas que zorra é essa? O que acabou de acontecer aqui? Como é que eu não tinha pensado nisso? Então, não desperdice o potencial máximo da sua história, porque a gente tá falando aqui de viagem no tempo. Por que que você não vai aproveitar esse potencial máximo e colocar algo do tipo, putz, e se o protagonista, ou se, sei lá, a coadjuvante fosse o próprio pai? E se, na verdade, todo mundo ali é irmão e nem sabe? E se, na verdade, o protagonista volta no tempo pra tentar impedir a viagem no tempo e, na verdade, ele quem cria a viagem no tempo? Entende isso? É você brincar com essa ideia de coisas absurdas que só a viagem no tempo permite. Outras histórias convencionais, elas não permitiriam isso. Olha o Dark, cara, que tudo é uma linhagem familiar, uma bagunça maluca. Isso que é incrível. Olha só o Exterminador do Futuro. Tem essa reviravolta do tempo. Família do Futuro, uma animação maravilhosa da Disney, tem uma reviravolta. Você brincar com essa questão que tal pessoa é, sei lá, um parente distante, é alguém que criou a viagem no tempo, é você mesmo. As histórias de viagem no tempo permitem. Então aproveita esse potencial. Mas olha, só uma dica, tá? Vai além disso daí, tá? Porque esses exemplos que eu dei, eles já são muito utilizados. Não copie a reviravolta de outras histórias, tá? Não faça isso. Quinta regra, crie as suas próprias regras de viagem no tempo. Determinar as regras da viagem no tempo na sua história vai te fazer entender melhor como que seu universo funciona, né? Porque, por exemplo, na sua história dá pra mudar o passado. Cada vez que ele viaja no tempo, viajou pro passado, ele mudou alguma coisa? Ou, na verdade, ele criou uma linha do tempo alternativa? Pensa nisso, entendeu? Você tem que definir essa regra. Ele viajar no passado não muda o presente. Então, beleza, essa é uma regra que você estabeleceu. E quando você estabelece essa regra, você tem que entender do conceito de efeito borboleta, né? Que é mudar uma coisa e gerar um futuro alternativo completamente diferente. E o paradoxo do avô, né? Que é tipo, você viaja no tempo, mata alguém, né? Tipo, mata o seu avô, só que você continua existindo. Você cria uma linha do tempo alternativa. Então, entender esses conceitos básicos de viagem no tempo faz a sua história fazer mais sentido pra você e pro leitor. Porque daí você não se contradiz. Porque se você diz, não dá pra mudar o passado, aí depois você volta e consegue mudar, como que ele fez isso? A sua história é um ciclo fechado
ou ela é um ciclo aberto, né? Um ciclo fechado é uma coisa que sempre se repete, sabe? É imutável, não tem como mudar. Você pode voltar no tempo, fazer tal coisa, não muda. Ou não, você consegue mudar essa coisa. Mas quais que são as consequências? E outra regra, tem limite de tempo e espaço? Ah, por exemplo, o meu personagem, ele consegue viajar no tempo e ele pode ir até a época dos dinossauros. Beleza, você estabeleceu essa regra. Time Patrol Boom, um anime japonês faz isso. Ou até mesmo Doctor Who, que eles conseguem viajar pelo tempo e espaço. Mas na minha história existe um limite, né? Você pode viajar até tal ano, né? Por exemplo, você não vai ver meus personagens indo pra época dos dinossauros. Você não vai ver meus personagens indo antes da existência da máquina, sabe? A viagem no tempo ela é permitida a partir do momento que a máquina existe. Então, como que você vai fazer isso na sua história? Respeite todas as suas regras e, principalmente, quebre as suas regras, né? Esse é o nosso 6º ensinamento. Aí tu vai ficar, mas tá maluco? Tu acabou de dizer pra eu respeitar as regras? Sim, respeite as regras, estabeleça limites, mas quebre as regras, sabe? Por exemplo, você não pode encontrar você mesmo do passado. Beleza, De Volta pro Futuro é estabelecido. Mas em determinado momento, a Jennifer, que é a namorada do Marty, ela encontra ela mesma. Então é legal de você quebrar essas regras. Por que quebrar as regras? Porque isso quebra expectativas, sabe? Só que isso tem que fazer sentido. Quebre essa regra e mostre as consequências dela. É isso que você tem que fazer. Você vai mostrar as consequências de quando uma regra é quebrada, porque isso gera urgência. Se a viagem no tempo ela serve pra resolver as coisas e só facilitar, tem algo errado. Regra número 7, entenda a sua linha do tempo. Por exemplo, isso aqui é uma linha do tempo normal, né? A linha contínua, aí a gente tem quando tem um paradoxo, que é a linha do tempo divide, né? Que seria o paradoxo da avó. E a gente tem um multiverso, quando é um mundo 1 e um mundo 2 e eles se conectam. Você entende a sua linha do tempo? Se eu perguntasse pra você o que aconteceu em tal linha do tempo, em tal dia, você saberia dizer? A sua viagem no tempo, ela precisa ter um propósito e ela precisa ter as consequências. Entende? Você tem que estabelecer, na minha linha do tempo, que acontece de 1990 até 2025, eu tenho uma série de eventos que precisam acontecer. Como que você estabelece eles? Quem era quem no passado? O personagem ele tem uma mãe, ele tem um pai? Como que você vai resolver isso e conectar com a história? Porque geralmente nas viagens no tempo tá tudo conectado. E também te ajuda a responder, peraí, se o meu personagem ele volta no tempo, por exemplo, ele tá em 2025, ele volta pra 1990, ele sempre esteve lá? Ou é a primeira vez que isso acontece? Se é a primeira vez, isso faz parte da linha dessa daqui, a contínua em que nada muda, ou faz parte dessa outra linha aqui, ó, paradoxo. Ou na verdade ele foi parar no multiverso. Você precisa saber disso pra sua história funcionar. É isso que eu digo, assiste muito filme, muita série, porque é assim que você vai aprender viagem no tempo, sabe? Viagem no tempo você não vai pegar um livro, como escrever viagem no tempo. Viagem no tempo você assiste, se lê, se entende e é fã, você tem que viver a viagem no tempo. E dica bônus pra você que ficou até o final, inclusive se você chegou até aqui, já comenta qual que é o nome da história que você tá escrevendo e se ela tem viagem no tempo ou não tem, tá? Deixa aqui nos comentários, porque a minha dica bônus é a seguinte: escrever história de viagem no tempo é fichinha pra você cometer um erro gigantesco de roteiro. E, geralmente, história de viagem no tempo, logicamente, ela não faz sentido, tá? Mas fãs de viagem no tempo, eles vão ler e vão dizer, mas não fez sentido, como é que o personagem fez isso aqui, voltou ali e não mudou ali, entende? Então, tem coisas básicas que você tem que respeitar. Então, a minha dica é, quando você escrever viagem no tempo, reescreva a sua história muitas vezes pra ela fazer sentido e foque em poucos personagens. Tem gente que fica, caramba, eu tenho que botar personagem tão lá no passado e personagem no futuro e esse personagem aqui. Não, faça um grupo pequeno de personagens e trabalhe com eles, entendeu? Pode até criar versões alternativas deles, mas trabalhe com poucos personagens, porque daí a sua história, ela vai ser coesa, ela não vai ter furo, e ela com certeza vai agradar as pessoas. E se você quiser aprender a escrever uma história do zero e agradar as pessoas e vender ela, o meu treinamento com um preço super legal tá aqui na descrição pra você conferir. E antes de ir embora, não esquece de assistir esse vídeo, onde eu te ensino como criar um personagem perfeito pra sua história. É só clicar aqui e a gente se vê no próximo conteúdo de escrita. Tchau!